E aqui a gente tem uma história emocionante também, que é a história do Mauro Lopes, né? Além do Mário Vitor, o Mauro trabalha com a gente já há quanto tempo, Mauro? Desde maio, 2 de maio. Desde 2 de maio. Conheço o Mauro de outros carnavais. Conheci o Mauro quando o Mauro era um empresário mega, ultra poderoso, né? Antes do Mauro fazer voto de pobreza, ir para o mosteiro, todas aquelas coisas que ele fez. Então, conheço o Mauro de outros carnavais. Sempre foi uma referência também muito importante no jornalismo, assim como o Mário Vitor Santos, né? Que é jornalista pela democracia, projeto que nasceu coletivamente lá. E eles vão falar aqui sobre liberdade de expressão num governo que vai, a cada dia, se tornando mais militarizado. Então, passo a bola para o Mauro conduzir aqui com o Mário Vitor. Obrigado a vocês dois e obrigado ao Mário Vitor, que é diretor da Casa do Saber desse espaço. Bom, estamos aqui de novo, né? O Leonardo Atush, nosso líder, é um menino muito jovem, um menino bom. Mas tem uma turma aqui que é tudo já mais velhos, que vem tudo na mesma caminhada. Todo mundo se conhece de muitos anos atrás. Então, o Paulo Moreira Leite, mais o Breno Altman, mais o Mário Vitor, mais eu, mais o Igor Fuser, mais o... Puxa, o Léo... O Paulo acabou de falar dele, do presidente da EBC, mais o Ricardo Mello. Todo mundo... A gente brigava que nem cão em gato quando era jovem. Todos nós fomos do movimento estudantil de resistência à ditadura lá no final dos anos 80, na segunda metade do século passado. Não é? Ali, na segunda metade da década de 80, não, minto, 70. Né? Ali a partir de 76, 77, 78, 79, todos nós nos cruzamos ali. Todos nós nos cruzamos ali, cada um desses numa organização política diferente, então todo mundo lutava contra a ditadura, mas a gente brigava entre nós o tempo todo, né, Mário? Brigava entre nós o tempo, era muito divertido isso. Esses todos, acho que exceto pelo Paulo Moreira Leite, fomos nos encontrar muitos anos depois, alguns anos depois, na Folha de São Paulo. Todos fomos jornalistas da Folha de São Paulo. Acho que só o Paulo Moreira Leite não passou por lá, dessa turma. E agora estamos todo mundo no 247, impressionante. Né? Uma trajetória bonita, porque é uma trajetória de gente que fez caminhos distintos, gente que foi para um tipo de vida, para outro tipo de vida, cada uma fez sua caminhada, mas na idade madura, todos reencontraram com a vocação, vocare, chamado, com a vocação da juventude, da utopia. Né? Utopia não é aquilo que a gente aprendeu, né? Utopia como um negócio irrealizável, utopia é o sonho. Não. Utopia, lugar bom. Né? Então todos nós voltamos para o lugar bom, que é o lugar da luta ao lado do povo brasileiro, né? Da luta com o povo brasileiro aqui no 247. Então todos nós somos também muito gratos ao Léo por ter aberto esse espaço, dado essa oportunidade e ter transformado o 247 nessa ágora maravilhosa para a realização, né, para que todos nos reencontremos com esse nosso projeto e juntos, né? Só que agora a gente está mais maduro, não briga, né? Agora a gente não briga. Uma coisa que acontece, o que está acontecendo conosco, o que aconteceu conosco, jornalista, assim, digamos assim, tem a ver com o motivo dessa reunião aqui, eu acho. Nós, de certa maneira, somos obrigados a estar aqui. A situação histórica e política geral nos obriga a estar aqui e nos obriga a fazer opções. Muitas vezes nós não quereríamos fazer essas opções, mas nós somos obrigados a fazê-la pelas nossas consciências, pela situação geral do país e do mundo. Então nós somos obrigados a fazer isso.
por nós, muitos de nós, não estou querendo generalizar, estaríamos no conforto das nossas residências, cuidando das nossas famílias e dos nossos assuntos pessoais. De ganhar dinheiro, de ganhar a vida, enfim, de pagar as contas, mas alguma coisa muito mais importante nos leva a voltar, de certa maneira, a um jornalismo militante, se é que a gente pode falar assim, ou ao jornalismo, e nos leva também a nos reunir, a nos juntar, a trabalhar com, a conversar com, compartilhar e fazer alguma coisa. Não dá para não fazer. Não é que nós, muitos de nós, não estou querendo generalizar, não aceitamos mais não fazer. É simplesmente isso. Não dá mais para viver sem fazer as coisas. Não é viver. Desculpe ter um pouco grave assim falar isso, mas eu acho que eu estou sendo apenas real, verdadeiro e sincero ao falar isso. Nós precisamos estar à altura desse momento, não só das nossas consciências, mas das responsabilidades que existem para nós. Nós não estamos aqui de brincadeira. Com isso é interessante você estar falando isso, porque antes, quando a eleição não estava definida, mas que eu tinha medo do Bolsonaro ganhar, né? Eu pensava assim comigo, claro, que eu nunca ia falar isso para tu, para não dar um banho de água fria, né? Agora eu falava, ai meu Deus, se o Bolsonaro ganhar o 247 vai acabar, o que eu vou fazer da minha vida? Fala, Mauro. Ó, é o seguinte, a gente tem falado muito no tema dos jovens. Que precisamos nos comunicar com jovens, que precisamos conversar com jovens. Eu quero dizer para vocês uma coisa. A gente é muito jovem. A gente é muito jovem e não vejo nenhum problema de dialogar com aqueles que são jovens também na idade hoje. Né? Acho que a gente dialoga, conversa, esse encontro está acontecendo e vai acontecer cada vez mais. A gente não tinha cabelo branco quando a gente se conheceu, né, Mário? Mas, e nós assistimos o nascimento... Você não tem quase cabelo branco, né? A gente tinha cabelo, eu tinha cabelo. Você ainda tem até hoje. Nós assistimos, o Mário foi meu chefe na sucursal da Folha em Brasília, em 86, 87, 88. Nós vimos o nascimento da democracia que está sendo destruída agora. Nós acompanhamos o processo da Constituinte. Nós vimos, nós fomos testemunhas do Ulisses Guimarães levantar a Constituição Cidadã lá no Congresso Constituinte, Mauro, né? Mas só é interessante essa angústia que o Sacha relatou, dizendo, não, mas vai acabar o nosso espaço de comunicação, de resistência. Eu queria até aproveitar e usar isso como gancho para o Mário Vitor falar sobre liberdade de expressão. Né? O cenário que você enxerga nesse governo, porque, em tese, existem os meios de comunicação da imprensa corporativa que estão submetidos a uma outra censura, são controlados por grandes empresas, tal, bancos, etc. e tal, e tem uma agenda que não é a agenda do povo brasileiro, da soberania, etc. e tal. Mas a gente ainda não vive um ambiente de censura, de repressão, etc. e tal. Eles são mais experientes, eles já viveram outros carnavais, né? Então, até queria te pedir para responder essa angústia dele, que eu acho que é interessante essa colocação, porque muitas pessoas têm vivido com muita ansiedade, achando que o mundo vai desabar, que tudo vai acabar. Como é que você está vendo esse cenário? Eu acho que depende de mil fatores. É impossível adivinhar o que vai acontecer. Nós não podemos nos arriscar a fazer prognósticos com base em elementos tão complexos. O que me parece é que nós ainda respiramos um ambiente em que há possibilidade de falar. Senão essa reunião não poderia acontecer. Ainda há possibilidade de expressar o que pensamos e as ameaças existem, mas por outro lado também existe uma resistência e um contradiscurso muito potente. Basta sentir o clima que existe nessa reunião e as milhares de pessoas que estão fora daqui. É até impressionante saber como é que vai se canalizar toda essa vontade. E quais são os instrumentos capazes de dar conta de tudo isso que está em jogo. Porque nós precisamos levar em consideração que nós estamos falando apenas de um portal de comunicação. Apenas não, mas mesmo isso que é tão relevante tem seus limites. A energia que está aqui extravasa isso. Eu tenho a impressão, e a qualidade, não só a energia, mas eu queria dizer da qualidade intelectual, do compromisso ético.
enfim, de todas as qualidades das pessoas que estão aqui. Não são pessoas quaisquer e nem de quem está em casa. Então é muito relevante. Agora, a única coisa que é possível dizer é o seguinte: os espaços estão aí para ser ocupados. O neoliberalismo, o fascismo, cria a resistência a ele também. Detona a resistência a ele também. Existem milhões de pessoas querendo se juntar à luta, querendo falar, não aceitando. Cada ato desse governo gera uma insatisfação imensa, e é preciso ter condições de canalizar isso, de captar e de falar que isso está acontecendo. O 247 cresce porque existe uma enorme ânsia de que o 247 vá em frente. Não é a qualidade dos profissionais que estão ligados a ele, é a energia das pessoas que quer isso, que impulsiona e joga isso tudo para frente. E as limitações da imprensa, né? Da imprensa corporativa, como é quem fala, o Ricardo Mello, que chama, como é que ele chama? Da mídia gorda. Não é isso que ele fala? Uhum. A mídia gorda, da mídia, enfim, da mídia corporativa, da mídia ligada ao conservadorismo, ao neoliberalismo e ao autoritarismo. Eles estão normalizando uma situação de pré-ditadura. Eles estão pavimentando o caminho para os militares voltarem ao poder. Eles estão justificando esse caminho. Estão pedindo, como diz o Léo aqui, eles estão pedindo que os militares tomem o poder inteiramente. Eles estão pedindo o autoritarismo. Aliás, isso não é uma novidade na nossa história, na história dos nossos meios de comunicação. Não é verdade? Eles estão aí para propagandear a sensatez, não é isso? A sensatez dos militares, o bom senso dos militares, sua capacidade técnica e sua capacidade de trabalho. Dos militares e de outros, não é? Elementos aí ligados ao governo Bolsonaro. Estão aí para propagandear a própria sensatez da família Bolsonaro. É impressionante isso, que nós estejamos testemunhando, muitos de nós, mais uma vez, não é verdade isso? Uhum. Tem um cartaz que tem... Como é que é em inglês? I can't believe I will have to fight this shit again. Eu não acredito que eu tenho que combater essa merda de novo. Isso em relação, acho que ao governo Trump deve ser, né? E aqui serve perfeitamente para nós. Mas existem, como dizem Léo e Mauro, legiões de jovens. Alguns deles estão aqui, determinados a se juntar a uma batalha pela liberdade de informação. Então, nós estamos vendo, eu já disse isso, tenho que repetir, eu já disse isso num debate com a direção da Folha de Público, recentemente na USP. A Folha de São Paulo está normalizando e tentando viabilizar a volta dos militares e desse regime ao poder. Disse isso diante deles e eles contradisseram. Vou fazer um parênteses. O Mauro disse aqui que nós brigávamos na juventude por causa do movimento estudantil. Que bom que a gente brigava. Nós vamos brigar aqui dentro também. Nós temos que brigar. Vamos brigar entre nós. Vamos nos dividir. Paulo Moreira Leite está aí? Tem uma piada sobre trotskistas. Eu preciso contar essa piada sobre trotskistas. Alguns de vocês já ouviram, não é isso? Quando 4 trotskistas entram num Fusca, eles fundam 5 tendências. Eu acho ótimo. Isso vale para todos, vale para os stalinistas, vale para os maoístas, para qualquer ista que houver. Alguém já disse também, e talvez isso seja uma solução consoladora, que é a seguinte: alguém disse o seguinte, a esquerda sempre se divide. O problema da esquerda é se dividir. Eu não acho que o problema da esquerda é se dividir.
A divisão gera energia, gera debate, gera contradição. Dessa contradição é que nascem as melhores soluções, a energia necessária para o movimento se desenvolver. Não é possível viver um movimento de liberdade política e de comunicação sem que haja divisão. E sem que haja, especialmente num país tão complexo como o Brasil. Nós vamos nos dividir e que nos dividamos. Agora, outra coisa é o seguinte, nós temos que nos dividir, inclusive, em relação à esquerda. O que eu acho é o seguinte, nós estamos falando aqui de combater a política e a forma como os meios de comunicação conservadores aceitam o conservadorismo no Brasil e o início do fascismo e a volta ao autoritarismo, a volta dos militares ao poder, seja o que for, o governo Bolsonaro, a intervenção na Venezuela, a deforma da Previdência, seja o que for. O maior problema nosso hoje em dia não é a direita. Um dos nossos maiores problemas é a esquerda. É a esquerda ecoar o discurso da direita, dentro dela. Aceitar a intervenção na Venezuela, por exemplo, ou fazer reparos ao governo Maduro, como sendo forma de justificar uma intervenção internacional. Isso nós estamos vendo entre nós, e muitas pessoas próximas e na periferia da esquerda, usando esse tipo de discurso, que vem da onde? Vem dos grandes meios de comunicação internacionais, da TV Globo, vem do Estado de São Paulo, vem do Departamento de Estado americano, que é uma enorme estrutura de difusão de contra-informação, de informações falsas. Não é de justificação e pavimentação de uma intervenção internacional desumana, um país pobre, nosso vizinho que merecia o nosso apoio, e não esse tipo de ajuda humanitária vergonhosa que nós estamos assistindo e com o tipo de passividade que querem nos fazer ter. Muitas vezes pessoas da esquerda querem nos convencer a ter uma atitude de ovelhas diante do que está acontecendo. A situação é gravíssima, gente. Não é uma situação, desculpe, não é uma situação para reflexão, mas é uma situação para ação. É preciso fazer algo, além de discutir. O que a gente pode fazer como brasileiros? Tudo. Desde formarmos... As posições mais radicais podem ser tomadas. Vamos lá lutar. Vamos fazer brigadas internacionais como brasileiros em outras épocas fizeram para lutar na Guerra Civil Espanhola. Está aí o exemplo de Apolônio de Carvalho, que alguns de nós nos lembramos. Já houve heróis no Brasil. Já houve homens com estatura capazes de fazer frente às necessidades da história. Até um concerto. Por que não fazemos um concerto para angariar ajuda de fato humanitária para os irmãos da Venezuela? Por que não fazer... Todas as manifestações são possíveis. As mais radicais e as menos radicais. Mas é preciso fazer alguma coisa. As coisas estão acontecendo agora. E a luta hoje em dia ficou até um anátema, nós falávamos de Maduro, mas a luta e a resistência de Maduro é a mesma resistência de Luiz Inácio Lula da Silva. Não dá para separar um do outro, os dois são objeto de discriminação e de ataques sórdidos por parte de seus inimigos. Tanto é que a direita falava antes da eleição, o Brasil vai ser transformado numa Venezuela. Exatamente. Mas esse comentário é interessante, só para relatar aqui para vocês também a angústia que eu sentia, né? Vendo, ou não vendo na imprensa brasileira, a guerra se aproximando. As pessoas sabem, né? Eu faço esse Bom Dia 247, muita gente vê. E eu falava, gente, é 23 de fevereiro. Não que a guerra esteja começando hoje, mas é porque tinha uma data decisiva e ninguém falava disso. Né? Precisou acontecer o óbvio que aconteceria, que foi o Maduro fechar a fronteira, que era natural, tinha data da ajuda humanitária, iam mandar entrar, ele ia mandar não entrar, e o impasse estaria criado. Então as coisas podem acontecer a partir de amanhã. E a imprensa brasileira fingindo que nada acontecia. Deixa eu só falar sobre essa questão da Venezuela. Eu sou lá do Barão de Tararé, já falei. Nós temos o Comitê Brasileiro pela Paz na Venezuela. Coloquei aqui, inclusive, no evento. Se vocês puderem participar. Então, todos os partidos, desde PT, PSOL, PCdoB, PCO, PCB, a gente está unido nessa luta.
Só não, a gente tem feito algumas coisas, podem ser simplórias ainda, porque a gente ainda está furar o bloqueio. A gente fez outro dia uma manifestação lá em frente ao consulado venezuelano aqui nos Jardins. Então, só queria dizer, se o pessoal puder entrar, só está lá na página, inclusive no Facebook. Obrigado. Mauro, eu vou te passar para a gente já caminhar para o fechamento, que aí depois a gente vai chamar o Aloísio e o Léo, né, porque a programação é extensa, Ok. mas acho que, enfim, já demos aqui uma passada muito boa sobre o tema. Não, só para encerrar do ponto de vista do 247, o que é importante nesse momento? A gente estava conversando sobre isso agora, né, Mário? Quer dizer, o que é importante? Nós estamos entrando no momento, estamos entrando, não, já entramos, né, já faz algumas semanas, do ponto de vista da preparação da guerra, em que as agências internacionais e a mídia conservadora nacional, mais do que nunca, são reprodutoras de mentiras e versões ideologizadas contra o Maduro. Então, qual é o papel do 247 nesse momento? É não ser um eco a essas versões. Acho que essa é a grande missão nossa. Desse ponto de vista, nós temos alguém que é relevantíssimo para nós, que é o nosso editor internacional, José Reinaldo Carvalho, que nós temos que buscar fontes de informação alternativas às fontes das agências internacionais, a Reuters, a AFP, a Washington Post, a New York Times, e aqui as fontes nacionais também, Folha, Estado, Globo, porque vem tudo embrulhado com mentira. Nós assistimos isto ontem, aquela história de que primeiro que tinha tido um confronto entre indígenas e militares venezuelanos na fronteira. Estava a 70 quilômetros da fronteira. Segundo, que os militares tinham matado o indígena. Mais tarde fomos descobrir que o que matou os indígenas não eram projéteis do exército venezuelano. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nesse momento, inclusive no 247, a gente tem que redobrar os cuidados, né? Porque assim, é muita informação, é uma montanha de informação. Como é que a gente faz o discernimento do que é verdadeiro ou o que não é? É um momento delicado, não é, Mário? Só para encerrar? Nesse momento, o 247 tem um papel fundamental de representar uma alternativa poderosa, forte, de alterar o equilíbrio, esse equilíbrio desbalanceado das informações favoráveis à intervenção. É fundamental que o 247 não se impressione com o noticiário dominante na mídia conservadora, porque isso é a estratégia pela qual se tenta levar sem luta e sem qualquer contestação as versões que são justificadoras desse descalabro que está acontecendo, dessa intervenção inaceitável. O 247 é quase que uma voz isolada nesse sentido, mas muito forte. Se o 247 não se curvar, ele é capaz de segurar, entendeu, esse tipo de versão, o trânsito livre desse tipo de versão. Ele tem que se fortalecer com mais reportagem, tem que influenciar essa agenda com fontes locais, com agilidade e com documentação. É preciso ter correspondentes na Venezuela, é preciso ter enviados especiais à Venezuela, é preciso ter montar uma base do 247 na Venezuela, que nós recrutemos os venezuelanos para nos mandar informações. Não é possível que nós não possamos, entendeu, estabelecer um canal rico de informações para abastecer versões alternativas a essa que se tentam impor a nós. A responsabilidade agora, essa é o resultado da força, do crescimento. A responsabilidade aumenta também. Quem mandou o 247 crescer desse jeito? Agora tem que fazer jus à força que tem. É isso aí, gente. Valeu!